em todas as palestras que temos feito, nós temos feito questão de lembrar de Allan Kardec. Porque quando ele começa a sua grande jornada de codificação da doutrina espírita, ele diz que a missão do espiritismo não era dar fé àqueles que já tinham a sua fé. Ou seja, o espiritismo não quer tirar do catolicismo católico, do protestantismo o protestante, e nem do islamismo os islâmicos. O espiritismo fala sobretudo para aqueles que perderam a sua fé, para aqueles que perderam o significado da vida, para aqueles que caminham pelo mundo como mortos-vivos. O espiritismo tem como missão tirar dos homens o pensamento de abandono da vida, as práticas do autoextermínio, do aborto, do homicídio, da corrupção, aqueles que perderam a bússola da imortalidade da alma. E aí nós lembramos de Emmanuel, quando ele disse que na evolução só permanece aquilo que é verdadeiramente digno da imortalidade. Aquilo que é verdadeiramente digno da vida eterna. E a vida eterna é a qualidade da vida de Deus. Tudo aquilo que nós vemos no mundo visível já morreu ou vai morrer. Ontem nós éramos jovens e hoje nós estamos, a cada dia que passa, envelhecendo. Envelhecem-se as células dos nossos órgãos, envelhecem os nossos cabelos, os nossos neurônios, a pele, envelhece tudo, porque o corpo é tão somente a vestimenta do espírito imortal. O corpo é tão somente a máquina biológica da qual nós nos servimos por algumas décadas, que são relâmpagos na eternidade, para que possamos voltar ao mundo espiritual melhores do que quando aqui chegamos. E quando nós falamos de alívio das nossas dores, eu queria lembrar com vocês uma frase que certamente todos nós já ouvimos alguma vez nas nossas vidas. Foi quando, do alto da cruz, Jesus pediu a Deus: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E às vezes, na nossa vaidade de homem, nós nos colocamos ao lado do Cristo, olhando para a multidão. Mas, na verdade, quando Jesus diz perdoa, perdoa quem? Perdoa a mim. Perdoa a todos nós. Porque nós ainda somos aqueles que não sabem o que fazem. Nós geralmente imaginamos que quem não sabe o que faz é o outro, que a ignorância mora na casa alheia, na vida, no coração alheio, esquecendo o nosso quinhão de desconhecimento. Há um infinito de realidades que nós absolutamente desconhecemos. Então, reconhecer isso é o caminho para o alívio das nossas aflições. E por quê? Porque só toma um remédio quem reconhece que se encontra doente. Os sãos não necessitam de médicos. Os espíritos puros, as almas redimidas, bem-aventuradas, não precisam de médicos. Quem precisa de médicos somos nós, os aflitos de todas as ordens, aqueles que carregam neuroses, paranoias, síndromes variadas, conhecidas e desconhecidas, o medo da morte, o medo da vida, o medo da doença, o medo da miséria, da escassez. Somos nós quem necessitamos de médico. Então, quando os espíritos dizem que a grande tarefa da evolução é o autoconhecimento, é porque sem conhecer as suas cargas de dores e de aflições,
nós estagnamos segundo a lei de progresso. É preciso ter muita coragem para olhar para dentro da alma e reconhecer os nossos traumas, as nossas mágoas, as nossas dores, os nossos ódios, os nossos rancores. Aí começa o verdadeiro processo da cura com Cristo Jesus. Porque os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se os teus olhos forem maus, o teu corpo será pura treva, como disse o Cristo também no Evangelho de Mateus. O que isso significa? Que o olhar é uma decisão. Não é o cenário exterior que determina as sinapses da minha mente. É a minha determinação em interpretar o mundo. Porque o pessimista, ele interpreta as paisagens mais belas, transformando-as em sombra e sofrimento. Mas aquele que carrega a esperança e a fé no coração, ele é capaz de ver nas dores a oportunidade de redenção espiritual. Jesus também no Evangelho de Mateus, como no Evangelho de Marcos, ele diz assim: ao que comparareis esta geração? Vocês se assemelham a crianças que numa praça a gente diz assim: vamos brincar de casamento? E vocês dizem: ah, de casamento eu não quero. Então vamos brincar de fazer um funeral, de enterrar um morto. Aí vocês dizem: ah, isso eu também não quero. Ou seja, nem para falar sobre a alegria e nem para falar sobre a dor. Nem para comemorar a união e nem para prantear as perdas. Vocês estão disponíveis. Ou seja, vocês querem soluções que a vida não oferece. Querem que Deus cumpra promessas que Ele não prometeu a ninguém. Ou seja, levanta, pega o teu leito e anda. Como Ele diz ao paralítico de Cafarnaum. Tem a voz divina, tem o impulso do Cristo. Mas quem levanta, toma o próprio leito e anda, somos nós. E por que pega o teu leito? Porque quando eu pego o leito, eu olho frente a frente para o instrumento pelo qual, muitas das vezes, eu me faço vítima diante das pessoas. O Evangelho quer que os homens se libertem da culpa, da posição de vitimistas diante da realidade. Ah, eu não tive isso, eu não tive aquilo. O meu pai foi assim, a minha mãe foi assado. Eu não tenho as condições ideais. Mas esse mundo não é o mundo das condições ideais. Esse mundo é o mundo das condições possíveis. E segundo a lei de reencarnação, que é a segunda palavra do alfabeto divino segundo o Espírito Lázaro, as condições são aquelas as quais nós necessitamos para poder avançarmos em plena vida. Se nós formos, por exemplo, pensar na lei do campo mental, a aranha, ela se movimenta nas extensões de uma teia. Conforme ela amplia sua teia, o seu campo mental, os seus campos, as suas possibilidades se ampliam. Da mesma forma se dá com o homem. Há homens que se movimentam em campos acanhados da vida, em verdadeiros labirintos da existência. Mas há homens que já conseguem se movimentar em continentes vibratórios mais amplos, mais expansivos. Por quê? Porque estão fazendo a sua renovação espiritual. Porque estão alargando as percepções da vida e passam a receber maiores cotas de providência do amor divino, porque Deus dá a cada um conforme
as suas obras. É uma lei inderrogável da natureza. Então, meus amigos, quando nós vamos pensando nisso, quando nós vamos trazendo essas ideias para o escopo da nossa mente, as nossas dores começam a serem aliviadas, porque tudo se inicia no pensamento, de acordo com os espíritos, tudo se inicia na nossa casa mental. E como eu disse, o olhar é uma decisão. Porque se o olhar fosse apenas o que os nossos olhos físicos podem ver, nós diríamos que os cegos não são filhos de Deus. Mas há muitos cegos que enxergam infinitamente mais do que aqueles que trazem as suas vistas sãs. Há surdos que ouvem infinitamente mais. Há paralíticos que andam infinitamente mais. Porque a verdadeira locomoção é a locomoção do Espírito. E aí nós entendemos por quê. No primeiro capítulo do livro Nosso Lar, André Luiz diz que ao chegar ao mundo espiritual, ele sentiu-se como um paralítico da alma. Ele não conseguia se movimentar no mundo dos espíritos. Por quê? Porque ele descobriu que o combustível da vida são os sentimentos nobres. Quem possui sentimentos nobres no coração é um cidadão do universo. Ele faz uma prece na Terra e essa prece atravessa o planeta. Porque o pensamento, ele é capaz de romper fronteiras vibratórias. Nós estamos provisoriamente em um corpo de carne, mas nós não precisamos nos comportar como escravos da carne. Através do nosso querer, da nossa fé, da nossa força de vontade, nós podemos muito nessa terra. Jesus não disse assim? Se vocês disserem a essa amoreira, arranca-te daí e passa para o mar. E se não duvidares no teu coração, em verdade eu vos digo que isso já aconteceu. Qual é o símbolo dessa mensagem? Quando eu desenraizo uma árvore, eu também sou capaz de desenraizar tumores, nódulos, que são sentimentos doentios da minha alma. E quando eu lanço para o mar, eu estou lançando na fluidez da vida. A vida não pode estagnar. A vida não pode tornar-se um nódulo dentro de nós. Ela precisa correr como um rio em direção do mar, como é o seu verdadeiro fluxo. A marcha é sempre para frente. Por isso que quando nós estagnamos, a espiritualidade se utiliza de esporas para nos tocar para frente. Aí vem uma dor, vem uma doença, vem uma perda significativa, vem um abalo emocional, mas não é para destruir, é para fazer andar para frente. É para fazer o homem olhar para dentro. Olhai os lírios do campo e as aves do céu. São tempos de muita ansiedade. Às vezes não tem nada acontecendo no mundo exterior. Está tudo certo. Tem dinheiro na conta, tem comida em casa, os filhos estão bem, mas nós estamos angustiados. Nós estamos ansiosos. E por quê? Porque a alma tem sede de verdade e de vida. Jesus não disse na cruz, uma das suas 7 frases na cruz, tenho sede. Mas a sede do Cristo não é uma sede de água. A sede do Cristo é a sede é a síntese da sede de toda a humanidade encarnada e desencarnada. É a sede do Espírito.
é a sede de transcendência. É a sede das coisas que não se veem, das realidades que se esperam. É a sede da eternidade. É a sede dos imortais. Em suma, é a sede de perdão. É a sede de amor. É por isso que, às vezes, com uma vida material tão estável, nós nos sentimos tão angustiados. É a alma gritando: mata a minha sede, me sacia, me apresenta aos mananciais da vida, me apresenta o pão da vida. Eu tenho sede e fome daquilo que nunca vai morrer. E aí nós entendemos, porque pessoas que passam por tantas dificuldades e tantas dores, às vezes trazem um brilho desconhecido, profundo e alegre no olhar. E a gente olha assim, não, como é que essa pessoa está feliz? Não é possível. É possível sim, porque a felicidade é um dom de Deus e nasce dentro de cada um de nós. Aí mais uma vez eu lembro de uma história do Chico, que quando ele já muito velhinho, ele ainda mantinha as atividades de psicografia e naquelas reuniões longas em que ele atendia as pessoas, depois de muitas horas de trabalho, ele, com a ajuda de uma pessoa, se levantou da cadeira. E aí uns jovens que estavam observando a reunião viram que a cadeira ficou molhada, porque ele já usava fralda geriátrica, então vazou um pouco de urina da fralda e molhou a cadeira. E aí um dos jovens disse assim: tadinho dele. Aí o outro, muito espirituoso, respondeu: tadinho dele não, tadinho de nós. Tadinho de nós. Porque era só o corpo mostrando que estava chegando o fim da jornada. Mas era uma alma grandiosa. Isso faz com que nós possamos, inclusive, ressignificar os padrões do que é saúde e do que é doença. Às vezes, uma pessoa adoentada do corpo, ela tem mais saúde do que alguém que tem um corpo são e perfeito. Porque o verdadeiro estado de saúde, pelos espíritos, é medido pela qualidade dos pensamentos, pela qualidade da vida que nós levamos diante da existência. E aí nós lembramos de uma outra passagem de Jesus, quando ele conta a parábola da dracma perdida. Quando ele diz que dentro de uma casa, uma mulher perdeu uma moedinha de pequeno valor e teve que arrumar toda a casa. E quando ela encontrou aquela moeda, ela ficou tão feliz que ela chamou a vizinhança, comunicou o que havia acontecido e deu uma festa. Esse é o símbolo do trabalho do Espírito. Quem dentre nós não tem coisas perdidas dentro da alma? É preciso parar, refletir, analisar, buscar para encontrar. E quando nós encontramos, meus amigos, a felicidade é incomensurável. Quem já perdoou de verdade sabe disso. Quem já pôde ajudar alguém do fundo do coração sem pedir nada em troca, sabe disso. Quem já perdoou um pai, uma mãe, um ex-esposo, uma ex-esposa. Quem já se reconciliou com um irmão, com um amigo. Quem já sofreu um prejuízo e soube esquecer a dívida do outro. Quem tinha tudo para se comportar como um credor incompassível, que tinha a faca e o queijo na mão para pisar na cabeça do outro e disse assim: eu não vou fazer, porque eu já conheço o Cristo de Deus. Sabe da natureza dessa
felicidade, de encontrar a dracma perdida. Aí as pessoas nos veem e dizem assim, nossa, você mudou, você está diferente. O que aconteceu com você? Você ficou mais rico? Foi promovido no trabalho? Fez a viagem dos sonhos? Não, eu só entendi Jesus mais profundamente. Eu coloquei um pezinho no caminho da vida. Eu me comportei como os cegos de Jericó, que vendo o Cristo passar, o texto diz que eles estavam à margem do caminho, ou seja, eram marginalizados. Não precisa estar no caminho para encontrar Jesus. Não precisa ser um anjo. Não precisa ser perfeito. Basta se colocar à beira, às margens do caminho. E Jesus passou e eles gritaram, Jesus, filho de Davi. Jesus vinha da tribo do rei Davi, como era da tradição da época ali, todos sabiam disso. Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E aí Jesus, ele não consegue ouvir um pedido de misericórdia e não interromper a marcha. O pedido da misericórdia é mais importante do que o que eu estou fazendo. Eu estou lavando a louça. Para. Eu estou fazendo não sei o quê. Para. Porque o Cristo de Deus parava pelos aflitos. O que queres que eu vos faça? E aí a pergunta parece até redundante, né? Poxa, se o cara é cego, ele encontra o Cristo, é bem provável que ele deseje voltar a enxergar. Só que tem um problema. Nem todo cego quer ver. Nem todo cego quer ver. Mas eles foram positivos na resposta. Senhor, que eu veja. Que eu veja. E Jesus diz a ele, então, que seja feita a vontade de vocês. E de repente eles começaram novamente a ver a luz. É um pedido da fé. É uma prece que vem do fundo da alma. Porque a psicologia é extraordinária. A psiquiatria é maravilhosa. Mas só Deus tem poderes para curar o profundo da alma dos homens. Não pensem os homens que podem se curar sem a colaboração da providência divina. Aí a gente vê na obra de André Luiz, 2 espíritos morrendo de angústia, um perseguindo o outro. E um deles pergunta a uma mentora espiritual por que ele sofria tanto. E a mentora espiritual responde a ele, uma entidade de nome Cipriano, num capítulo intitulado O Poder do Amor no livro No Mundo Maior. Ela responde ao sofredor, o martírio, o sofrimento, é problema de origem divina. É entre a criatura e o Criador. É entre o homem e o seu Pai. É nos refolhos da alma que se curam as dores profundas. E a doutrina espírita tem medicamento para tudo isso. Porque ela se propõe a ajudar o homem a se religar a Deus. Ela se propõe a tirar do homem o medo da morte. Ela avisa ao homem que ele é imortal. Ela avisa ao homem que o universo é um viveiro cósmico. Na casa de meu Pai existem muitas moradas. A Terra é só um planetinha no final da Via Láctea. Há muitos outros mundos espalhados pelo universo. Ela apresenta com muita lógica a lei de causa e efeito e a lei de reencarnação. E por uma consolação jamais vista, ela permite que os espíritos se comuniquem conosco. Ou seja, as vozes de além-túmulo
vem em nossa direção, comprovando o fenômeno da imortalidade. Então é a nossa doutrina, é o Consolador prometido por Jesus. E que, por graça de Deus, escolheu o nosso Brasil para se tornar a maior pátria espírita do mundo. A pátria que é o coração do mundo é a pátria do Evangelho. Foi aqui que nasceu Francisco Cândido Xavier. Foi aqui que nasceu Divaldo Pereira Franco, Eurípides Barçanufo, Adolfo Bezerra de Menezes, tantos outros trabalhadores extraordinários e anônimos, porque os anônimos têm um papel fundamental. Não pensem que o mundo espiritual se encanta com nomes, com palcos, com holofotes. São os trabalhadores anônimos também, os grandes caravaneiros das hostes do Cristo Jesus. E é uma caravana que nunca se dissolverá. Então, meu amigo, minha amiga, todos nós que estamos cansados e sobrecarregados, se houver um tempo na tua agenda, vem para a seara do bem, para a seara do Cristo. Não que o trabalho do bem possa ser feito apenas nos templos da religião. É óbvio que não. Mas é porque aqui nós encontramos amigos. Aqui nós formamos uma família. Aqui nós aprendemos um pouquinho mais da lei de relacionamento, de solidariedade. Aqui nós formamos afetos da alma que nunca passarão. E a nossa família espiritual se estende. Porque uma das grandes dores da humanidade é ainda achar que Deus faz culto à consanguinidade. Que Deus resume a família àqueles que têm a mesma genética que nós. Ou seja, é o culto ao sobrenome, é a idolatria ao DNA. Isso provoca muito sofrimento. Pai, mãe, irmão, é todo mundo que nos ama e faz a vontade do nosso Pai que está nos céus. Porque os corpos trocam-se, os corpos se renovam, mas as afeições espirituais ficam para sempre. Quando nós encarnamos, muitos espíritos estão lá nas colônias espirituais torcendo por nós e nos ajudando, nos intuindo por pensamentos. Há irmãos nossos nas esferas espirituais superiores, assim como há irmãos nossos sofrendo nos umbrais. Ou seja, a família, ela é universal. Isso vai quebrando os laços do egoísmo e do orgulho. Isso vai quebrando os laços que nos reduzem a uma visão acanhada da vida. Mais uma vez citando a cruz, Jesus, lá do alto, vira-se para João abraçado a Maria e diz assim: João, eis aí a tua mãe. E para Maria ele diz: mulher, eis aí o teu filho. Ou seja, se amem como se ele tivesse vindo do teu ventre, e ame a ela como se você tivesse nascido das suas entranhas. Olha como é que fica mais bonito. Olha como é que embeleza a filosofia da vida. Olha como cristianiza a humanidade essa visão. E olha como que diminui sofrimento. Porque o meu sentimento não fica mais canalizado em poucas pessoas. Ele se torna expansivo. E isso amplia a minha capacidade de colaborar, de ajudar, de aliviar dores. Como o mundo precisa dos aliviadores de aflição. Como o mundo precisa. Meus amigos, no tempo de Jesus tinha fazedor de cruz. O cara que construía a cruz para as pessoas serem crucificadas.
Da mesma forma que hoje há pessoas que usam as inteligências mais notáveis do planeta para construírem armas de destruição em massa. Então, olha o papel da doutrina espírita irradiando-se por todo mundo. Olha Jesus repetindo de novo a Simão Pedro: embainha a tua espada. Porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. É a lei de causa e efeito. É a lei que rege a vida. É por isso que nós necessitamos tanto de misericórdia. Porque se Deus fosse cobrar tintim por tintim, não teria reencarnação que pudesse pagar. O amor cobre a multidão dos pecados. Às vezes é ali, aliviando uma mãezinha que quer cometer o desatino do aborto, que eu estou resgatando uma falta de reencarnações passadas. Porque não pense que quando alguém bate a nossa porta, nós somos os anjos que socorrem. Nós somos os espíritos que resgatam. A caridade, ela tem o poder de nos fazer resgatar os nossos débitos diante da lei divina. E aí, quando a caridade, ela não cumpre o seu papel, porque o homem endureceu sobremaneira o coração, depois vocês procurem só no livro Justiça Divina de Emmanuel. Ele diz assim: a expiação é só para aqueles que endureceram o coração. Porque se o coração não endurecer, a gente resgata pela misericórdia. Mas quando o coração se endurece tanto, aí não tem jeito. É preciso que a dor bata a nossa porta. Eu vi um vídeo de um médico também, palestrante espírita, Dr. Paulo César Frutuoso. Ele trabalha numa casa espiritual espírita no Rio de Janeiro, lá de Frei Luís, que é uma das casas maiores do estado do Rio de Janeiro. E ele contou uma coisa que me veio à mente aqui e faz muito sentido na palestra de hoje. Ele disse que nos trabalhos da cura, né, da medicina espiritual, do alívio das dores, entrou uma moça carregada pela sua mãe, a mãe empurrava a cadeira de roda. E o médico espiritual manifestado no médium virou-se para ele e disse assim: Paulo César, olha o que nós fizemos na Inquisição, quando a igreja perseguia os chamados hereges. Olha o que nós fizemos na Inquisição. Essa moça, ela manipulava instrumentos de tortura na Inquisição. E aí ele ficou com aquela mensagem na cabeça e se aproximou da mãe da moça e perguntou assim: qual o problema da sua filha? Ela disse: olha, a minha filha, ela sofre de uma doença muito rara, chamada síndrome de Larsen. É uma doença em que acontecem luxações das articulações, luxações espontâneas, ainda na vida intrauterina. E aí ele ficou com aquilo na cabeça, chegou em casa, pesquisou a doença, e depois ele teve vontade de pesquisar os instrumentos de tortura da Inquisição. E para surpresa e espanto dele, os instrumentos de tortura causavam exatamente a mesma coisa que a síndrome de Larsen: luxações nas articulações. Ela vinha para resgatar. Então a gente vê que não tem justiça. Não tem justiça. Que ninguém sofre por acaso. Só que tem um ponto: a gente não tem o direito de apontar o dedo para o outro e dizer você merece. Porque a fé é raciocinada, porque ela passa pela lógica do coração. Não interessa o que o outro fez,
o que o outro errou, é para ajudar, é para estender a mão. E quanto mais eu ajudo, mais eu descubro o quanto é prazeroso ajudar. E um dia, eu que fazia para resgatar, vou começar a fazer como a flor faz com seu perfume. Eu vou exalar a caridade espontaneamente. A caridade vai ser uma respiração da alma. Por que você está fazendo? Eu estou fazendo porque eu quero. Eu estou fazendo porque é o oxigênio da vida. Eu estou fazendo porque quando eu faço, eu sinto comunhão com a vida de Jesus. Eu estou fazendo porque eu descobri que viver Cristo. Eu estou fazendo porque eu estou dando razão a Paulo de Tarso. Eu já não sei se sou eu quem vive ou se é o Cristo que vive em mim. E aí a gente vai aliviando as nossas dores. A gente vai aliviando os nossos sofrimentos, as nossas angústias, as nossas penúrias espirituais, meus amigos. Então a gente percebe que é simples, porque se o Evangelho não fosse simples, ele não seria para todo mundo. Se o Evangelho fosse um conjunto de palavras, ele talvez estivesse restrito aos catedráticos, aos intelectuais. Mas o Evangelho, ele é a lei de perfeita liberdade. O Evangelho é a lei do Espírito da vida. Como dizem os Espíritos, o Evangelho é a lei da consciência. Mesmo que você não tenha o livro, você tem o Evangelho dentro de você, porque Deus o gravou na sua consciência. E ela pode ser acessada a qualquer momento. Então a gente está chegando ao final da nossa simples exposição. E assim, uma mensagem final é que o alívio das dores passa também, sobretudo, pela humildade. Humildade que significa humus, humildade, terra fértil. É preciso que a alma seja uma terra fértil. Não dá para fechar o útero com dogmas, com visões inflexíveis. É preciso abrir o útero da alma para que nós sejamos engravidados pela semente divina. Se a semente de trigo cair na terra e não morrer, ela não produz fruto. Mas se ela morrer, ela produz muito fruto. Ou seja, tem que morrer. Tem que morrer o quê? Tem que morrer o que não merece. A imortalidade. Tem que morrer a avareza. Tem que morrer a prepotência, a arrogância, as mágoas. Tem que morrer pelo fenômeno da transformação. Meus amigos, muito obrigado. E que dessas palavras nós possamos lembrar e ter muita vontade de reviver o Evangelho primeiro, que Jesus viveu com seus apóstolos às margens do mar da Galileia. Quando brilhou o sol da vida para toda a humanidade. Quando os céus visitaram a terra. Quando o absoluto enviou o seu Filho amado ao espaço-tempo, para que nós pudéssemos conhecer a mensagem imperecível do amor. Se os homens escrevem poemas em papel, Deus escreve poemas de seres e universos, poemas do amor,
no amor imersos. E todos nós estamos mergulhados no amor de Deus, como peixes no oceano. Porque a matéria-prima que alimenta o mundo tem a sua fonte no pensamento augusto e insondável do Altíssimo. Muito, muito obrigado pela paciência e pela generosidade de vocês. Um grande abraço.